Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Escrita de si é uma expressão que se popularizou e que abarca um conjunto de gêneros muito antigos, como a autobiografia, a carta, o diário, a memória e o ensaio pessoal. Na cena literária atual, esses formatos têm sido renovados por um conjunto de autores e, sobretudo, de autoras. A essas modalidades da escrita de si, soma-se uma outra que cresceu nas últimas décadas e passou a ser chamada autoficção, uma combinação de memória e ficção. Ou seja, a narrativa tem base autobiográfica, porém há coisas deliberadamente inventadas. O escritor ou escritora que escreve o livro deixa borradas as fronteiras do que é a verdade. Neste episódio, temos duas autoras brasileiras que transitam neste espaço da escrita de si. Em ordem alfabética, Bianca Santana é jornalista, escritora, professora, militante feminista negra. Obteve o título de mestre em educação pela USP e doutora em ciência da informação com a tese A Escrita de Si de Mulheres Negras, Memória e Resistência ao Racismo, trabalho que recebeu o prêmio Tese Destaque USP na 11ª edição. Dirige atualmente a Casa Sueli Carneiro e publicou, entre outros livros, os relatos Quando Me Descobri Negra, e um retrato biográfico Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, sobre a trajetória da filósofa e ativista. Seu novo livro é um infanto-juvenil, Quem Limpa, sobre o trabalho doméstico. Ao seu lado, Natália Timmerman, escritora brasileira, cuja primeira formação é na área médica. Primeiro, ela é psiquiatra, com mestrado em psicologia clínica pela USP. Trabalhou como psiquiatra no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário por 8 anos. E é sobre essa experiência, seu livro de estreia, Desterros, que acaba de ganhar uma nova edição. O segundo livro de contos é Rachaduras, finalista do Jabuti. Em 2021, saiu seu primeiro romance, Copo Vazio, que se tornou um fenômeno editorial, adaptado para o teatro. Em 2023, publicou seu segundo romance, As Pequenas Chances, inspirado na experiência com a morte do pai, o médico infectologista e escritor também, Arthur Timmerman, no luto vivido e na sua relação com o judaísmo. Este ano participou de uma residência artística Arte Omai nos Estados Unidos para trabalhar em seu próximo romance. Tem um infanto-juvenil, Os Óculos de Lucas, coautoria com a Bel Tati. E agora tem um doutorado em andamento no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, também na USP. Quero começar a conversa falando um pouco sobre essa relação experiência e memória. Bianca, você tem essa tese sobre escrita de si, uma tese que me parece inovadora, embora a expressão escrita de si já exista, ela se popularizou agora, né? Eu queria que você contasse um pouco como que foi encontrar esse objeto, porque naquele momento ainda era bastante novo para a nossa cena literária, né? Falar de escrita de si, falar de escrita de mulheres negras. Por incrível que pareça, ainda era bastante novo. Como foi encontrar esse projeto, avançar na pesquisa, defender, e quem são essas mulheres que você estudou? Eu tive a sorte de ter sido orientada por um homem branco extremamente generoso, Marco Antônio Almeida, que se aproximou muito do que eu já fazia, do meu trabalho, e me estimulou a levar para a tese aquilo que estava muito presente na minha vida. Então, naquele momento, eu oferecia muitas oficinas de escrita para mulheres, algumas só para mulheres negras. E eu fazia isso paralelamente a uma pesquisa de doutorado, em que eu queria olhar para redes sociais. E aí ele falava, mas por que você não olha para a escrita das mulheres negras? Por que você não usa as próprias oficinas como método de pesquisa? Eu não, imagina, né? Aqui é uma outra coisa. E ele foi muito generoso ao me estimular. Eu já estava estudando bastante a Sueli Carneiro para entender as relações raciais no Brasil. E a Sueli faz isso a partir do Foucault. Tanto que o livro dela, que agora foi publicado muito recentemente, 15 anos depois da tese defendida, ficou com o nome Dispositivo de Racialidade. Então, ao estudar a Sueli para entender o racismo no Brasil, eu fui estudar também Foucault. A Sueli, ela já fala ali das resistências ao dispositivo de racialidade na tese dela, fala do cuidado de si, do cuidado do outro, e ela olha para a educação e para trajetórias de ativistas de movimento negro para isso. Mas quando eu fui estudar mais do Foucault e das técnicas de si, né, para entender melhor a resistência, esse artigo, né, publicado em algumas coletâneas de livro da década de 1980, chamado A Escrita de Si,
em que o Foucault vai aos gregos para entender como é que nas cartas, nos cadernos, nos diários, aquela elaboração das próprias experiências eram também aquilo que ele chama de técnica de si, uma possibilidade de você resistir ao biopoder, de você resistir à biopolítica e buscar escapes, fissuras, possibilidades de existência, de construção de subjetividade. Opa, é isso, né? Essa ideia me ajuda muito a pensar a escrita de mulheres negras como resistência ao racismo. Eu hesitei em algum momento e pensei em trabalhar com a noção de escrevivência da Conceição Evaristo, que eu também menciono na tese, estudo bastante. A minha dúvida é porque a escrevivência, a Conceição deixa muito explícito que é sobre a escrita das mulheres negras. E eu gostaria muito de, depois da tese, seguir pensando nessa escrita de si como possibilidade de resistência para mulheres negras e para mais sujeitos nessa nossa sociedade múltipla. Por isso eu não fiquei na escrevivência e usei Foucault. Mas aí eu fico, às vezes, eu sempre vejo a Conceição, ela não gosta de escrita de si, né? Ela acha que é ensimesmado, que é essa coisa de um autor branco, europeu. Então, ficou quase pedindo desculpa para Conceição Evaristo pela minha escolha. Esses 2 volumes que eu vou citar aqui agora, Inovação Ancestral de Mulheres Negras, Táticas e Políticas do Cotidiano e Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, do século XVIII à primeira década do século XXI, são resultado já desse pensamento que você foi construindo. Durante a elaboração da tese, eu dividi a minha pesquisa, né? Eu tive 2 corpos de pesquisa. Escritos que eu chamei de clássicos de mulheres negras e outro que eu chamei de táticos, que eram esses textos produzidos nas oficinas. Só que, para mim, fazia muito pouco sentido ter um material tão rico só na minha tese, ou como anexo da minha tese completa. Eu achei que mereciam publicações. E aí, antes mesmo de defender a tese, eu organizei os livros. O Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, eu parto de uma pesquisa feita, assim, citando muitas e muitos pesquisadores que estão há décadas pesquisando a escrita de mulheres negras, para encontrar autoras. Então, Esperança Garcia, que no século XVIII escreve uma carta ao então governador do Piauí para denunciar o racismo a que era submetida. Depois, uma série de autoras. E ali tinha algumas, Eunice Cunha, por exemplo, eu vi muitas menções a ela de que ela escrevia num jornal chamado Clarim da Alvorada, da imprensa negra paulista, e que ela publicou muito na década de 20. Mas eu não conseguia encontrar os textos dessa mulher. E aí virou uma coisa assim, como é que tanta gente cita e eu não encontro os textos? E aí eu consegui conversar com o filho dela, Henrique Cunha, que é professor no Ceará, e aí ele me indicou o professor Amaury Pereira, pai do Amilcar Pereira, lá do Rio de Janeiro. Ele falou, não, fala com o Amaury, que o Amaury deve ter. E aí o Amaury me mandou fotos do celular dele, porque só o Amaury, acho, tem esses textos da Eunice. Eu falei, não, eu preciso pôr num livro e jogar no mundo, né? Quando Me Descobri Negra também é resultado desse momento. O Quando Me Descobri Negra é anterior. A primeira edição desse livro é de 2015. Mas ele começou assim, a ser planejado em 2013, pelo convite da Renata Nakano. Eu não pensava em escrever um livro, mas eu escrevia na época para o Brasil Post e pela primeira vez eu experimentei escrever em primeira pessoa. E aquilo era uma ousadia, assim, eu estudei jornalismo, né? Eu tinha aprendido ferozmente na faculdade que eu nem existia, né? Como se isso fosse possível. Então, eu estava acostumada a contar o ponto de vista e as histórias das pessoas. E eu recebi uma orientação espiritual num jogo de búzios, olha isso, para escrever as minhas experiências, as minhas memórias, os meus sonhos. Nossa, onde eu vou fazer isso? Não tenho a menor possibilidade. E a orientação era para escrever e publicar com frequência. Achei, assim, uma insanidade. E aí, pouco tempo depois, o Brasil Post estava indo para o Brasil e o editor, Lucas Prete, falou, Bianca, você não quer, então, ter um blog aqui? Eu falei, putz, só se for para escrever minhas experiências, meus sonhos. Ele, não, é isso mesmo. E aí, eu comecei a escrever. E a Renata, que lia o blog, falou, então vamos fazer um livro. E daí veio Quando Me Descobri Negra. Fala um pouco para quem está escutando a gente, como que você fez esse livro. Eu estou lembrando aqui de um evento na Biblioteca Mário de Andrade, em que, eu acho que foi sobre o Vozes Insurgentes, em que você reuniu mulheres que davam depoimentos também sobre a experiência de escrever. Foi o lançamento do Inovação Ancestral de Mulheres Negras, em maio de 2019, quando você era diretora da Mário. E olha que coisa, ontem à noite eu encontrei na rua, por acaso, o Pedro, filho da Tula Pilar, que tinha acabado de morrer. Hoje a Mário de Andrade tem uma sala com o nome da Tula.
uma poeta super importante de São Paulo, né? Uma mulher muito forte na cena dos saraus. E a Tula era uma das autoras desse livro. E ela morreu no dia em que o livro foi para a gráfica. Então, aquele lançamento na Mário de Andrade, além de ser uma celebração da escrita das mulheres negras, era uma celebração à Tula, com uma força inexplicável. E a Tula, ela foi vendedora da revista Ocas, porque ela morou na rua com os filhos. E esse livro, ele tem uma série de textos em que eu peço para as mulheres contarem experiências vividas por elas de inovação. Porque normalmente a gente fala de inovação como o Vale do Silício, né? Como essa coisa ultra tecnológica. Mas inovação, para mim, é uma mulher na cidade de Tiradentes que tem uma renda muito baixa e com aquela renda nada, ela consegue viver e cuidar dos seus filhos, da sua comunidade. Isso é inovação, né? Você conseguir construir possibilidades com pouco recurso e fazer aquilo dar certo. A partir desse convite, as mulheres escreveram coisas maravilhosas. E a Tula contou muito da experiência da fome e do que a tia fazia para que elas conseguissem estar vivas, apesar da falta de comida. E ela termina o texto falando que ela esperava que com a literatura dela ela conseguisse comprar uma casa para os filhos, para que eles nunca mais precisassem estar na rua. E a Tula morreu, né? Assim, antes desse texto ser publicado. Então foi muito forte e, para mim, mostra o quanto é visceral essa escrita de si de mulheres negras. Na tese, eu faço ali uma classificação, né, de 7 categorias, mas a primeira delas é sobrevivência. Então, tem uma escrita que é sobre como você faz para sobreviver quando a política do Estado brasileiro é uma política de morte. Então, seja pelo abandono, então não tem acesso à saúde, não tem saneamento básico, abandona lá para morrer, seja no extermínio deliberado, então uma polícia que atira e mata essas mulheres, os filhos delas, seja pelo encarceramento, de que a Natália escreve tão bem, a política do Estado é a de morte. Então, quando nós sobrevivemos, contar essa sobrevivência é de uma força imensa. Então, muitos textos que eu chamo de escrita de si de mulheres negras contam da sobrevivência. Natália, a Bianca já deu aqui a deixa para a gente começar a perguntar sobre esse primeiro trabalho seu, Desterros, né? Depois de um período que você trabalha lá, né, no presídio, e como é que foi ter a ideia do livro e fazer um pouco essa relação, primeiro, de uma experiência levada para a literatura. Primeiro eu queria dizer como é bom te escutar. Que delícia, eu tô aqui só me deliciando ouvindo a Bianca, muito bom. Obrigada, Josélia, pelo convite e por nos juntar. Obrigada também. Bom, ser escritora era o meu sonho de criança, assim, sabe? Eu sempre quis ser escritora. Desde que eu... Não sei porquê, eu acho que desde que eu aprendi a escrever mesmo. Eu aprendi a escrever sozinha. Aprendi a ler e escrever sozinha. Então, acho que foi, assim... era o meu jeito de ser eu no mundo, assim, desde muito, muito cedo. Só que aí eu fui crescendo, fui ser médica, desviei, né? Eu fiz esse grande desvio para a medicina. E eu queria muito escrever, mesmo... Tava tudo bem com a minha vida. Eu era médica, eu tinha um companheiro, nessa época ainda não tinha um filho, mas tinha uma angústia à tarde, assim, sabe? Tá faltando alguma coisa. Eu não cheguei onde eu quero chegar. E aí, quando eu comecei a tentar escrever, o que eu percebia era que era muito difícil escolher o que escrever. O que eu vou escrever? Eu me sentia como, acho que a personagem da Silvia Plath na Redoma de Vidro, né? Que tá embaixo de uma figueira, vendo todos aqueles figos e falar o que eu vou escrever. Nesse mundo enorme, como eu vou escolher uma coisa para escrever? E parecia uma decisão muito definitiva. Escrever. E então eu não conseguia começar. E aí eu comecei a trabalhar no hospital penitenciário e tinha acabado de entrar no mestrado, por coincidência. Eu entrei no mestrado em psicologia com um projeto sobre pacientes borderline, que era algo que me interessa, me instiga muito mesmo, assim, como psiquiatra, né? Mas quando eu entrei no hospital, eu falei, o que é esse lugar? Eu não sabia ainda, e hoje eu tenho, acho que mais consciência de que eu entendo as coisas escrevendo. Escrever não é um capricho, né? Eu acho que eu entendo. E esse termo, as escritas de si, ele tem algo quase como uma criação de si. Isso. Né? Ele não é só as escritas e esse si está escrevendo. Não, é um si que se
cria enquanto escreve, né? Bom, e aí eu estava no hospital, cheguei no hospital e falei, nossa, esse lugar, eu preciso entender esse lugar. E esse lugar, ele me diz tanto e ele me pergunta tanto e ele me incomoda tanto. E quem são essas pessoas, né? Que eu, até entrar aqui, concebia de um jeito muito estereotipado, assim, né? Então, eu mudei todo o meu projeto e o projeto de pesquisa do mestrado, que virou o meu primeiro livro. Então, acho que isso é um ponto em comum nosso também, né? De ter pesquisas que viraram livros. E eu estava lendo a Hannah Arendt na época, por coincidência também, coincidência, né? Na verdade, são os nossos caminhos, né? Que depois a gente vê que estavam ali. E a gente já estava percorrendo algo que a gente não sabia ainda que era um caminho, né? Estava lendo a Hannah Arendt, A Condição Humana, e o que ela falava sobre liberdade, que é a capacidade de começar. E eu estava num lugar onde as pessoas eram privadas de liberdade. E eu olhava para aquelas pessoas, e quando eu comecei a trabalhar lá, eu falava, bom, vai estar todo mundo muito triste o tempo todo lá, né? E aí eu via que não, que as pessoas viviam ali normalmente, como se aquela fosse a vida. E isso me surpreendeu muito. Eu falei, o que é isso? O que acontece isso? Aí eu resolvi perguntar para eles, o que era liberdade para eles, assim, para elas, né? E essa foi minha pesquisa, né? E que depois, quando foi ser transformada em livro, cresceu, né? Outras histórias entraram. Essa pergunta foi feita para 4 pessoas. Uma delas é a Dona Mingo, que é uma angolana que foi presa por tráfico internacional de drogas e descobriu que estava grávida logo que foi presa. E a história dela é o eixo do Desterros, né? É o eixo central assim do livro. E Dona Mingo é o nome que ela escolheu para ela, o que eu acho um gesto bonito assim dela escolher o nome que ela vai ter, porque os nomes não podem ser das pessoas mesmo por um motivo ético, né? E aí esse foi o meu primeiro exercício de escrita, assim, de mergulho, de estar nesse lugar. E, na verdade, eu estava escrevendo sobre esses outros, mas também sobre mim. E, na verdade, eu acho que mesmo quando essa escrita de si, ela também é sempre escrita de um outro, né? Eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que foi cortada de A Maçã no Escuro, e está na correspondência entre a Clarice e o Fernando Sabino, que é, nós somos os outros de nós mesmos, só que jamais, jamais, jamais. Quando a gente está escrevendo da gente, a gente também está escrevendo desse outro que a gente é. Escrita de si, como se si fosse algo fixo, ou como se a escrita fosse algo fixa. Não, nenhum dos dois é, né? Então, era você se tornando escritora. Eu me tornando escritora e eu entendendo as transformações que eu mesma sofria nesse hospital, trabalhando ali, né? É um lugar que impacta todo mundo que trabalha ali. E aí tinha que ser um livro de não ficção. Tinha que ser um livro de não ficção. Porque essas pessoas são reais, né? Eu acho que eu não tinha o direito de ficcionalizar essas histórias. Ainda que eu tivesse o dever de preservá-las, né? Preservar a identidade delas, tanto com pseudônimo quanto mudando alguns detalhes que pudessem identificá-las. É uma escrita que, para mim, foi muito prazerosa e muito fácil. Parecia que, nossa, eu cheguei num lugar onde a escrita jorrava, assim. Não sei se isso acontece com você também, de quando você está no fluxo, parece que é uma abertura. E não é sempre que a gente consegue chegar nesse lugar de abertura da escrita, né? E que o tempo muda, assim. Mas eu queria que fosse também algo que pudesse tornar visível a vida de pessoas que a nossa sociedade insiste em não ver, assim, né? Uma tentativa de torná-las vistas como as pessoas que são, né? Com as suas complexidades, com as suas histórias. E também escrevendo sobre esse encontro nosso, né? Meu com elas. O Rachaduras é já um trabalho ficcional, também baseado em experiências suas. Quer falar um pouco sobre essa passagem? O Rachaduras, ele tem contos, acho que de uma década, assim, espalhados. Acho que as minhas primeiras tentativas de escrita estão lá. Exercícios que eu fiz em oficina, quando eu fiz a formação de escritores no Instituto Veracruz, que foi super importante para mim, abrir o espaço para escrita no meu cotidiano, assim, e além de um aprendizado imenso e de apresentar amigos que viraram amigos para a vida, assim. Então, foi uma chegada também na escrita, essa formação. E nessas oficinas a gente fazia exercícios, e aí eu fui testando outras vozes. É incrível, tem um conto lá, chama Encosta Aqui, a sensação era de um transe, eu escrevi ele meio num transe. Acabou, eu falei assim, gente, fui eu que escrevi isso? O
quem foi? Não fui eu, assim, sabe? Mas também contos que vinham da minha experiência, por exemplo, do cansaço de ser mãe de um recém-nascido e da vontade de dormir num hotel, por exemplo, que é o primeiro conto, né? Nossa Casa, que abre o livro. Então, foi esses exercícios de vozes mesmo, assim. Tem um narrador que é uma pessoa num surto psicótico, então fazer o que eu, como psiquiatra, né? Não tenho como... Teve uma época que eu ficava meio incomodada, assim, de ser reconhecida como uma psiquiatra que escreve. Eu queria ser só escritora, assim, né? Até que eu me dei conta de que essa é a minha especificidade, né? Eu sou psiquiatra, não tem jeito. Então, é a partir disso que eu vou escrever. Eu não tenho como me despir dessa que eu sou para escrever, mesmo que eu esteja inventando, né? O que acontece com a linguagem, né? E como transformar isso em literatura? Porque é muito diferente o que eu escuto no consultório, né? Ou no hospital, ou quando eu trabalhava num CAPS, ou enfim, na residência. Quando que isso vira literatura, né? Então, o Rachaduras, ele foi esse grande exercício mesmo, né? De escrita. Vamos entrar no terreno dos conceitos e voltar para Bianca sobre esse conceito, por exemplo, de negritude, que é aí da segunda metade do século XX, né? Sim. Em língua francesa ele aparece, ele é no mundo, enfim. E que, no entanto, hoje parece mais presente na sociedade brasileira. Existe uma movimentação e uma disposição em tentar caminhar para resolver parte desse problema estrutural. Eu queria te perguntar sobre esse conceito e como você tem acompanhado no seu trabalho, que você tem um período que você trabalha na educação, né? Você produz livros também, né? na área de educação, e também as colunas que foram recentemente reunidas, a Rua de Guiné, um livro também recente, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. Como que esse conceito, negritude, se torna outro, por exemplo, hoje a gente está entendendo o conceito de branquitude, né? As pessoas se declararem negras, entenderem que elas são negras e todo esse novo uso de palavras que a gente está tentando entender e reelaborar. Conta como foi acompanhar isso. Quando eu me descobri negra, eu vou contando experiências que não têm nitidamente em todas elas raça explícito, né? Depois eu fui entendendo que em um dos relatos tinha o título Quando Me Descobri Negra. Foi um exercício de faculdade que eu tinha feito assim, mais de 10 anos antes do livro ter sido publicado, em que um professor, o Wellington Andrade, foi meu editor na revista Cult depois. Sou muito grata ao Wellington. E ele tinha passado um exercício para a turma toda que era para a gente investigar as nossas origens mais profundas, investigar a nossa identidade. E a gente tinha pouquinho tempo assim, para fazer esses exercícios, né? E eu escrevi Quando Me Descobri Negra e guardei esse texto. E ele sempre fez muito sentido para mim. E depois que eu já estava escrevendo no blog, tinha publicado outras coisas, eu decidi publicar esse texto atualizado, né? E aí, a Renata me ajudou a ver como todos os relatos tinham gênero e raça atravessados. Então, colocar esse título, Quando Me Descobri Negra, na coletânea toda, fazia sentido, porque todos eles contavam dessa descoberta, que é espantosa de perceber o racismo no Brasil, porque ela acontece o tempo todo, assim, no cotidiano. É evidente que o racismo, a forma como ele estrutura todas as desigualdades do Brasil, ele está colocado, né, no lugar onde as pessoas nascem, o acesso que elas têm a qualquer direito, ou a falta de acesso a esses direitos, isso está ali. Mas não necessariamente as pessoas elaboram no seu cotidiano que aquilo é racismo, né? Parece que é a condição da vida e é assim que tem algo de quase como se fosse natural, né? E eu fui entendendo que na minha história, então, o fato de a minha mãe e meu pai terem ficado muito pouco tempo casados, e meu pai ter ido embora, e depois o meu pai ter se envolvido com o jogo do bicho, que é crime, e depois o meu pai ter tido uma morte violenta na minha infância, eu entendia tudo isso como trajetórias da minha família e a minha história com muitos pontos difíceis. Eu não tinha uma leitura de como essa era a história de muitas pessoas negras no Brasil. E de que, além das escolhas individuais do meu pai, da minha mãe, da minha avó, tinha condição social e racial para a vida só ser possível daquele modo, né? Demorei muito
estudando e lendo principalmente autoras negras para conseguir fazer essa leitura da minha própria realidade. Quando eu entendo, né, que eu sou negra já na universidade, eu sabia antes que eu não era branca, né? Lógico que eu tinha espelho em casa, tudo bem, eu sabia qual era a cor da minha pele. Só que saber a cor da sua pele é diferente de um conceito que diz mais do que a cor da pele e o tipo de cabelo, né? Que diz de uma história da humanidade, que diz de uma história, de uma invenção branca, europeia, de hierarquizar pessoas a partir da cor da pele e do tipo de cabelo e criar situações de opressão e violência a partir dessa ideia de raça, que todo mundo já sabe que não existe na biologia, mas que existe na sociedade. Essa palavra, né, negro, negra, que é muito pejorativa, na verdade, ela começa a ser utilizada por autores negros para falar de uma negritude de tomada de consciência dessa questão que é coletiva e não é só individual. Então, assumir essa negritude, ter consciência dessa negritude é um passo para você conseguir se organizar coletivamente e resistir ao racismo. Aí, depois, eu li muito mais tarde Césaire, por exemplo. Comecei lendo as autoras negras brasileiras. E quando a Sueli explica das relações raciais no Brasil, ela diz pra gente que aqui os extremos da nossa pirâmide social são de brancos e negros. E nos negros estão somadas as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, para usar os termos do IBGE. Muita gente recentemente tem questionado que pardo não é negro, porque pardo é negro. Quando a gente olha todos os indicadores, todos, renda, escolaridade, criminalidade, tudo, as pessoas brancas estão em um lado e pretos e pardos estão muito perto de outro lado. Então tem uma diferença na desigualdade brasileira que é racial e que está demarcada entre brancos e negros. Quando a gente pensa na população indígena, que infelizmente é uma parcela muito pequena hoje da população brasileira, infelizmente, tem características muito próprias, uma história muito própria que fica até difícil colocar, né, nessa análise racial hoje do contemporâneo, que a gente precisa se exercitar a fazer, e que tem muitas autoras e autores indígenas fazendo e é super importante. Mas quando a Sueli vai explicar sobre as relações raciais do Brasil, ela fala, olha, os brancos estão desse lado, os negros estão desse outro, por isso pretos e pardos estão agrupados como negro, e a resistência negra é ao racismo. E aí Lélia Gonzalez escreve bastante sobre isso também. Tem um texto da Lélia que eu amo, um texto de 1984, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, e que ela começa, imagina, ela apresentou esse texto na ANPOX, Associação Nacional de Pesquisadores de Ciências Sociais, que se hoje é um pouco menos elitista e branco, imagina como era em 84, né? As pessoas apresentavam trabalho em francês, em alemão. Em 84, a Lélia vai lá apresentar um trabalho acadêmico e ela começa com uma historinha, que é assim, como é que a gente fica? E aí ela conta de um lançamento de livro de pessoas brancas escrevendo sobre pessoas negras e que as pessoas negras querem atrapalhar, porque tinha lugar na mesa para os brancos que fizeram o livro. E aí os negros queriam sentar junto, não tinha lugar para sentar junto, sentaram atrás. Aí ela brinca, se eles percebessem que se apertasse um pouquinho cabia todo mundo, mas ninguém queria apertar. E aí aquele mal-estar, aquele incômodo, até que uma neguinha atrevida vai lá e faz uma pergunta e pronto, acaba com o lançamento e vira aquela coisa horrorosa. E a Lélia fala, e de quem é a culpa para tudo ter dado errado? Da neguinha atrevida, porque afinal os brancos estão tudo com boa vontade, escrevendo o livro da gente, sobre a gente, pra gente, né? Então ela vai com essa ironia, assim, falar de quem escreve o quê, sobre quem. E isso vai mostrando pra gente como é que se dá essas relações raciais no Brasil. Mais recentemente, né, 2005, a Cida Bento traz pra gente a noção da branquitude. Então, se a gente está falando sobre negritude, como é que se conformam, então, esses valores dessas pessoas brancas? Que são parte das relações raciais do Brasil. E que mesmo que elas não tenham escolhido ser brancas, ninguém escolheu a cor da pele, ninguém escolheu nascer rico ou pobre, não é uma escolha que a gente faz. Mas a partir do lugar social que a gente ocupa, a gente tem privilégios ou a gente sofre por ocupar esse lugar. Como é que a gente toma decisões para reforçar essa estrutura de poder ou para esgarçar
essa estrutura de poder. E aí a Cida Bento vai mostrar na tese dela, na Psicologia Social da USP, como é que a branquitude no mercado de trabalho se protege. Então, eu sou uma pessoa branca, tenho aqui uma boa função, um bom cargo, um bom emprego, eu vou contratar alguém que tem características muito parecidas com as minhas. Estudou nas mesmas escolas que eu, fala as mesmas línguas, teve as mesmas experiências. Porque isso é importante para o trabalho. E eu invento que isso é um argumento técnico. E aí todo mundo tem experiências diferentes das minhas, ou seja, as pessoas negras, elas não têm a competência técnica para aquele lugar. Opa, não. Isso aí que vocês estão fazendo é um pacto narcísico da branquitude, como formula a Cida Bento. Mas eu posso ficar aqui falando a vida inteira, desculpa. Ai, a gente vai adorar ficar te escutando, maravilhoso te escutar. Na tua experiência na educação, né, e inclusive fazendo material, livros, né, você tem acompanhado uma mudança real nessas questões? Uma mudança muito profunda que tem sido demandada pelo movimento negro brasileiro há muito tempo. Então, desde a Frente Negra Brasileira, na década de 30, ensinar, por exemplo, história e cultura africana e afro-brasileira é uma demanda que depois se renova com o Movimento Negro Unificado, que o Abdias escreve muito sobre isso também. E aí, em 2003, tem lá uma lei, né, 11.639, assinada pelo Lula presidente, como uma demanda histórica enorme de movimento negro anterior. Ensinar história e cultura africana e afro-brasileira tem mudado muito a nossa realidade escolar. Tem mudado a literatura infantil, infanto-juvenil, publicada pelas editoras. Mas o curioso é que se a gente olhar como a lei foi desrespeitada depois de 2003, e como no pós-George Floyd de 2020, que todo mundo lembra, nossa, temos uma lei que diz que isso é realmente importante e necessário. E a partir daí, muitas escolas começam a se movimentar, escolas privadas principalmente. Mas na rede pública de São Paulo, por exemplo, já existia um trabalho muito consistente de décadas, a partir da ação importante de professoras negras que são militantes de movimento negro e já faziam esse trabalho na escola e na rede. Tem muita gente que pensa as relações raciais na educação, desde a educação infantil até o ensino superior. E como é que a gente consegue, na escola, tratar as relações raciais ali, mas também como é que a própria escola produz e reproduz hierarquias sociais, raciais, fora dela, né? Natália, a gente vai entrar agora no outro conceito que também é dos anos 70, só que agora que as pessoas estão entendendo, estão se familiarizando, que é o de autoficção, né? E que tem mais autoras no Brasil, sobretudo, interessadas, né, em trabalhar essa forma. Queria que você fosse falando um pouco dele, também relacionando com os teus 2 romances, né? Copo Vazio e Pequenas Chances. É curioso, né, você colocar essa pergunta sobre autoficção e falar do Copo Vazio, que é um livro de ficção. E eu vou começar por aí, até para tentar definir um pouco... Não é definir, é um conceito que está em disputa, né? Esse conceito da autoficção. E acho que falar um pouco de como ele tem sido recebido e usado e, às vezes, até esvaziado hoje em dia, né? E vai sair em breve uma coletânea que a Gabriela Guerra e eu estamos organizando pela editora Record para pensar essas questões, justamente, né? Porque a gente achou que era importante olhar para isso. O que está acontecendo? Um dos textos da Isabela Carneiro fala: quando os conceitos parecem estar mudando muito, a gente não está muito entendendo, é hora de levantar o dedo e sentir a direção do vento. Acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Sentir para onde o vento está indo, né? Primeiro, eu não me sinto tão a melhor pessoa para classificar os meus livros, né? Eu não acho que eu penso muito nisso quando eu estou escrevendo. Ainda que, assim como não consigo deixar de ser psiquiatra, eu não consigo deixar de ser alguém que leu essas coisas, né? Embora o que eu escreva não seja uma aplicação disso, né? na literatura, desses conceitos ou dessas questões. Mas Copo Vazio é um livro de ficção. Porque a autoficção, ela
ela começa assim, tem uma coincidência entre o nome ou algumas referências dentro do livro que sugerem que quem está narrando é a mesma pessoa que está na capa do livro, né? Autora e narradora coincidem. E o Copo Vazio não, é a Mirella. Não tem nenhuma ambiguidade. Acho que essa é a palavra-chave para a autoficção, é a ambiguidade de narrador. É a mesma pessoa ou não é? Tá sendo dito que mas ao mesmo tempo tem uma instabilidade aí, porque tem escorregões dessa cola entre esse eu que escreve e esse eu que narra. Eles não coincidem totalmente. Então, essa instabilidade, acho que é o que várias autoras e autores têm explorado de muitas maneiras possíveis, né? Acho que os gêneros que a gente tem, às vezes, eles não servem muito, né, para catalogar o que tem sido produzido, né? Acho que por isso que depois corremos atrás para entender o que estamos fazendo e qual o papel disso e por que isso está sendo feito dessa forma agora, né? E essa definição é muito mais de quem lê, do crítico, do leitor, do que do próprio autor. Exato. O próprio autor está criando. Só que hoje a gente também tem isso, né? Escritores que pesquisam. Até isso também está borrado. Né? Esses limites também estão borrados. Então, também ingenuidade a gente achar que as pessoas fazem isso sem a menor ideia do que estão fazendo, né? Mas o termo surgiu na década de 70, foi criado por Dubrovsky na França, né, como resposta a um texto do Philippe Lejeune, que é um estudioso da autobiografia, e ele tenta classificar os tipos ele faz um quadro, uma tabela, né? E nessa tabela tinha uma casa cega, que é uma casa que não tinha como existir, era como se fosse um paradoxo, algo que era impossível de existir, um narrador que coincidisse com o escritor, mas que fosse um livro de ficção. Porque na tabela, a autobiografia é quando coincide, mas não é ficção, né? E aí o Dubrovsky falou da autoficção, na quarta capa do livro dele mesmo, ou seja, ele estava teorizando sobre o que ele mesmo estava fazendo, né? E criou esse termo. O livro chamava Fils, em francês, que é filhos ou fios, né? E aí surgiu nessa época e foi se espalhando. E agora é um conceito que ele tem sido meio que usado para tudo. Por exemplo, quando o Copo Vazio é tido como autoficção, isso também é uma questão, né? O quanto a ficção é lida na chave do autobiográfico. O quanto as pessoas vão e dão um Google na pessoa para ver quem é, ou a cara. Dá o Google, já coloca o nome das duas pessoas envolvidas e já aparece lá alguma coisa ali, sabe assim? Então, quase um voyeurismo, assim, sabe? Como se o livro não se bastasse. Não sei se isso é por conta das redes sociais, da nossa relação com as redes sociais, que a gente tem, né? Essa facilidade, assim. E, ao mesmo tempo, a gente expõe muito da nossa intimidade nas redes. Acho que esse apagamento entre o que é público e o que é privado, que as redes fomentam, assim, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, sobre esse jeito de ler, sobre esse jeito de escrever. O Orhan Pamuk, o autor turco que ganhou o Nobel de Literatura, ele tem aquele livro, O Romancista Ingênuo e o Romancista Sentimental. Né? E ele começa explicando que antes do romancista ingênuo e sentimental, e aí ele fala sentimental no outro sentido, não esse literal que a gente está pensando, sentimental no sentido de um racional. Né? Ele diz que existe o leitor ingênuo e o sentimental. E o ingênuo é justamente aquele que para ele na rua e pergunta se, por exemplo, ele melhorou da doença que ele teve por causa do livro que o personagem tinha, enfim. E essa confusão existe num leitor um pouco mais ingênuo que acha que tudo que está ali ele viveu diretamente, e no outro extremo, o sentimental acha que nada ali é dele, quando muita coisa é do próprio autor. Quer dizer, muita coisa das dores que ele sentiu, das coisas que ele viu, das sensações, etc. Então, não é nenhuma coisa nem outra, é as duas coisas. Não é ele, mas também é ele, porque ele está levando coisas que ele viu e sentiu e etc. e transforma aquilo em ficção. É um pouco por aí. Exatamente. Acho que é um pouco por aí. E aí eu acabei, já que já estava dito, eu acabei começando a responder as entrevistas falando, ok, então, de fato, eu vivi isso. Mas é curioso isso. Por que é isso que as pessoas querem saber, né? Se o livro está ali, né? Como se o livro não se bastasse. A Diana Klinger, ela fala, né, do autor, hoje em dia, como alguém que faz uma performance de si mesmo, a performance da autoria, e que a autoficção se relaciona com isso também. Não é só o que está dentro do livro, é essa relação com
o autor que se coloca dessa maneira no mundo também, nas redes, nas entrevistas, nos eventos, né? Ainda que o livro se sustente como autoficção em si mesmo, ele não precisa da figura do autor para ter essa ambiguidade, né? Acho que, por exemplo, Resistência, do Julian Fuchs, que é um livro sobre o irmão dele, e aí no final ele fala da leitura do livro para os pais, e aí os pais perguntam, mas por que você colocou essa característica no seu irmão, né? Não precisa da figura do Julian ali para sustentar essa ambivalência, né? Desse pacto. É um pacto de leitura, né? É ficção ou não é ficção? É justamente ficar em cima. E acho que a autoficção, talvez, ela tenha ganhado tanto espaço justamente por conta desse cruzamento de leitores. Na verdade, talvez todo mundo seja um pouco ingênuo e um pouco sentimental quando lê, né? Eu fico curiosa para saber o que é, né? Já dei Google em autores. E aí vem o Knausgaard, por exemplo. O Carlo Knausgaard, o norueguês que escreve a capa do livro. Em alguns países é o rosto dele mesmo, assim, sabe? Querendo falar, é a vida dele mesmo. Ele coloca todos os nomes, as cidades, mas ao mesmo tempo os detalhes, eles não podem não ser ficção, porque não tem como ele lembrar que com 8 anos de idade, ele estava andando na rua e o céu estava claro, listrado de tal jeito, e a vizinha gritou, fulano, vem aqui regar as plantas do meu jardim. Essa cena não existe no livro, mas é esse nível de detalhamento. É como se fosse uma ficção que acontece para dentro, nos interstícios, assim, do texto dele. Né? E o Pequenas Chances, você entende ele como algo do âmbito da autoficção? Acho que não tem muito como escapar disso. Mas é um livro que ele joga um pouco com isso também, porque é um livro que se assume como uma ficção. O Piglia, né, o autor argentino Piglia, ele fala também, uma gota de ficção contamina tudo de ficção. Então, As Pequenas Chances é um livro de ficção, mas também tem um material autobiográfico muito, não sei que palavra usar, um material autobiográfico muito proferido, assim, né, como autobiográfico. É muito nítido que é autobiográfico, e eu quis que fosse. Mesmo. Tem uma fala sua sobre o Pequenas Chances que você diz é uma escritora que tem o meu nome que escreveu. Eu gostei disso. Tati Salem-Levy, que é outra autora que escreve autoficção, falou, Natália, por que você não assume que é você? Por que você fica fazendo isso? Eu falei assim, porque não é. Por um lado, assim, a gente tem muitos pontos em comum, mas eu não coincido totalmente com ela, porque, primeiro, ela viveu coisas que eu não vivia. Ela encontrou um médico de cuidados paliativos do pai dela no aeroporto. Eu não encontrei. Eu, aliás, encontrei depois do livro, como se a ficção tivesse inventado esse encontro, assim. Mas não foi no aeroporto, foi no hospital. Mas foi muito curioso. Eu tava indo fazer um exame no hospital onde meu pai morreu. E eu tava indo pra lá e falei, eu vou encontrar ele. Sabe quando você sabe, assim? O elevador abriu e ele saiu. Eu falei, nossa, nem me surpreendi, assim. O outro motivo pelo qual a gente não coincide, essa Natália do livro e eu, é porque ela tem a palavra. E quando eu vivi aquilo, eu não tinha. Eu estava vivendo muito cruamente a proximidade da morte do meu pai. Eu não estava pensando em escrever, não estava fazendo uma anotação, não estava fazendo nada disso. E aí foi depois. Então não tem como ser eu. Né? Por isso que acho que quando a gente escreve mesmo sobre a gente escreve sobre um outro, a gente se torna um outro para escrever. É para ser escrito pela gente mesmo enquanto a gente está se escrevendo como autor. Então, assim, é um processo de retroinvenção. Eu invento essa personagem que me inventa enquanto alguém que está inventando ela mesma, assim, sabe? Ficou meio confuso, mas... Não, você começou falando que a escrita de si é também a gente se escrever, né? Sim, então, ficou nada confuso. Vou fazer um giro aqui e perguntar para a Bianca sobre a escrita do outro. O seu trabalho com a Sueli Carneiro e que também tem a ver com a escrita de si. Pois é, voltar para Conceição Evaristo, na Escrevivência, ela fala que essa escrita em primeira pessoa de mulheres negras é uma escrita em primeira pessoa do plural, que conta também de uma história coletiva. Enquanto eu entrevistava a Sueli para escrever a história dela, né, ou pelo menos um olhar para a história dela, em muitos momentos eu sentia que aquela experiência era muito parecida com a minha. Em outros momentos era muito parecida com a da minha mãe, em outros era parecida com a da minha avó. Então eu ia identificando, né, aspectos comuns de mulheres negras naquela trajetória singular que é só da Sueli. E essa conexão entre o que é de uma pessoa, né, o que é singular, o que é coletivo, nem estou falando de universalidade, estou falando só do que é de mais pessoas, né, muito me interessa. E muito interessa a literatura, muito interessa as narrativas, né, de si e do outro. Curioso que a primeira versão desse texto está em primeira pessoa. Ia ser um livro assinado por Sueli Carneiro com Bianca Santana. Mas eu não consegui.
porque eu não fiquei satisfeita com a lembrança da Sueli. E aí eu comecei a fazer pesquisa em arquivo. Eu comecei a entrevistar mais pessoas. E aí eu fui viajar para ir atrás de documento. Então eu me dediquei à pesquisa e eu tive muito mais informações do que a Sueli tinha. E eu queria colocar... Porque ela não lembrava tanta coisa. E algumas coisas ela não sabia. Então, assim, ela sabia o primeiro nome da avó e do avô paternos. Ela não sabia que ela teve uma bisavó chamada Maria Gaivota, que foi batizada em 1852, em Grão-Mogol, no norte de Minas. Filha de um homem chamado Manuel Gaivota, possivelmente um homem africano, e que eles foram vendidos lá de Grão-Mogol para a região de Ubá, Minas Gerais, região cafeeira, onde o pai dela nasceu. Ela não fazia ideia disso. E eu queria escrever isso no livro. Só que quando eu fui escrever isso em primeira pessoa, aí virou mentira, né? Porque como é que a Sueli ia contar essa história? Ela, mas eu não sei isso, como é que eu vou dizer? Não dava para ser na primeira pessoa dela, não se sustentava mais. Então eu reescrevi o livro todo em terceira pessoa. E aí eu fui construindo esse lugar de escrever sobre a outra pessoa. A primeira ideia era que eu ia ajudar a Sueli a escrever sobre ela. E a gente tinha algumas referências, né, dessa assinatura com alguém. E tem esse marco bonito de você contar essa genealogia de uma mulher negra quando a gente tem justamente o problema no Brasil de não conseguir fazer esse percurso anterior por toda a história terrível da vinda forçada dos africanos e da perda de registro de familiares, de sobrenomes. E dentro da história da biografia, geralmente se começa com a filiação, com o nome dos avós, com todos os descendentes. E é muito difícil fazer isso com uma pessoa, um homem, uma mulher negros no Brasil. Então, é um grande marco isso. É um marco, e aí isso virou um capítulo da minha tese, chamado Os documentos de nossos antepassados existem e estão esperando por nós. Porque a gente tem uma falsa ideia no Brasil de que depois da abolição, todos os documentos de pessoas escravizadas foram queimados. De fato, Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, fez uma determinação em 1889 de que fossem queimados os documentos do Ministério da Fazenda e órgãos correlatos. Só que assim, isso aconteceu no Brasil, e aqui a gente sabe que entre uma ordem e o cumprimento dela tem uma distância. Mas fora isso, as diferentes instituições tinham arquivo. Então, assim, escola, igreja, tribunal, hospital, tem arquivo, tem documento. Muito documento pegou fogo, ficou afogado, enchente. A gente é horrível para preservar documento, mas ainda assim existe muito documento. Isso é uma coisa. Mas isso também coexiste com o fato de que é muito difícil encontrar os documentos. E aí tem uma perversidade em como tem sido interpretada a lei de proteção de dados. Porque está muito difícil fazer pesquisa em documento. E o argumento dos cartórios, das igrejas, é que não pode te passar aquilo porque vai expor o dado de mais pessoas. Então, é uma interpretação completamente equivocada da lei. E tem uma terceira afirmação que nem todo mundo vai encontrar. Porque realmente, né, muita informação ficou dispersa, foi embaralhada, foi descartada de propósito. Então, algumas coisas a gente pode existir. Então, não é o extremo de nunca vamos ter acesso a nada. E tem muito trabalho de pesquisar a ser feito, muito mesmo. Ao mesmo tempo que a gente não vai encontrar tudo que a gente gostaria. E aí dá pra gente pensar na Saidia Hartman com o Perder a Mãe, né? Quando ela mostra pra gente uma possibilidade de fabulação, que ela chama de fabulação crítica, que é algo diferente da ficção, porque na literatura já se faz isso há tanto tempo, mas ela faz isso na história, né? O que é uau, assim, expande e borra fronteiras. E também do que a gente precisa, né? Então, o documento de quem escravizou, o registro nas palavras de quem escravizou, valem tanto assim, são importantes tanto assim, por que e como, né? Então, de que documentos eu preciso, como eu leio esses documentos, o que eu consigo enxergar a partir deles, mesmo que não tenha sido escrito. E, por outro lado, como é que eu lido com essas histórias quando eu não tenho os documentos, né? E aí eu tenho um livro novo,
que logo será lançado, que é o meu primeiro romance, a minha primeira ficção ou tentativa de ficção, a saber, né? Porque eu, antes até da biografia da Sueli, eu tinha uma busca pela história da minha avó, né? Que nasceu na região do Rio São Francisco, na Bahia. E eu tive lá quando eu ainda estava na faculdade, voltei anos depois, mas voltei em 2022 para buscar os documentos do jeito que eu tinha feito com os documentos da família da Sueli. E eu não encontrei. E aí, o que faz com isso, né? Sei lá, ou eu ia dedicar 5 meses, 6 meses, 1 ano a morar lá, porque não ia ter outro jeito pelos tempos dos cartórios, né? E das igrejas para conseguir os documentos. Ou eu precisava entender o quão importante realmente era aquilo. E eu entendi que, para mim, daquele jeito, nesse momento, não é tão importante assim o documento, né? E aí eu escrevo na voz da minha avó, mas também na minha voz. E aí, quando tem uma gota de ficção, é tudo ficção, o livro é inteiro ficção. O curioso é que a minha mãe, tudo que eu escrevo e não é ficção, são relatos, é memória. Quando eu escrevo o que aconteceu, minha mãe lê ou ouve e fala, nossa, não foi isso. Nossa, nada disso, nada disso. Então, assim, a gente está há anos nessa de, olha, mãe, esse é o meu ponto de vista, né? Assim, você experimentou de outro jeito, né? Para a senhora é outra coisa, para mim é isso. Então, já estamos pactuadas, tá tudo bem. É uma autoficção? Não é uma autoficção. Mas o que aconteceu com este livro? Eu dei para minha mãe ler o original, né? Para ver o que ela ia dizer, porque dessa vez eu inventei, deliberadamente. Quando ela terminou, ela falou, filha, que memória ótima! Olha que coisa Como linda. você lembra de tudo isso? Eu falei, Aqui, mãe, boquiaberta. eu não lembro de nada disso, eu inventei. Ela, não inventou, lógico que você não inventou, isso foi assim, com certeza. Mas tá vendo? Que bonita a ficção. Que linda a ficção, como a ficção diz a verdade. É impressionante, né? Né? Não é... Na verdade. A ficção diz a verdade. É. E eu acho que não é autoficção, porque tem uma voz ali que é de uma Bianca, né? Mas tem uma voz que é da Apolinária. E a voz principal é dessa Apolinária, que é uma personagem, porque também não era minha avó. Mas se tem uma gota de não ficção, não seria um híbrido? Eu estou trazendo essa questão agora, estou invertendo a frase olha só, do Filha. A ficção, qualquer ficção, Sim. sempre tem não ficção. Sim, isso a gente já a gente já combinou que sim. Sim. Mas com essa referência mais direta, por exemplo, imagina que você vai dar uma entrevista sobre o livro. Uhum. Você vai contar a história da sua avó. Vou contar a história da Os jornalistas vão dizer que é autoficção. Esteja preparado. Eu vou. Talvez eu conte do jeito que eu tô contando da minha mãe, né? Perfeito. Acharam que era verdade, que ótimo. Eu vou fazer outro parênteses aqui para dizer assim, quando eu estava pesquisando o Jorge Amado, eu primeiro li os livros dele. E aí acontecia uma coisa muito curiosa. Eu não procurava o que estava no livro. Eu sempre partia da ideia de que aquilo tudo era romance. Só que eu, conforme ouvia relatos das pessoas, eu começava a ficar muito surpreendida, porque havia, de fato, referências àquelas situações nos livros. E eu não estou falando aqui da Gabriela, se existiu ou não, se a Dona Flor também existiu ou não. Quer dizer, acho que as pessoas se fixam muito nas personagens principais e tem episódios que são muito parecidos com o que ele viveu. Eu vou dar um exemplo. Eu, a certa altura, encontrei uma primeira noiva que ele teve com 17 anos e eu estava conversando com os netos dela, que me mostraram as cartas que o Jorge Amado trocou com essa primeira noiva. E conforme eu li as cartas e a neta me contava, eu pensei, essa história está em suor. Essa história do ativista que tem uma noiva e essa noiva mora num cortiço e ela lê muito, que era exatamente a personagem que mora num cortiço com a madrinha e que lê muito. E eu pensei, ele já escreveu sobre isso. Entende? Então, é alguma coisa que ele tinha vivido. Só que quando ele dava entrevista sobre suor, ele nunca disse, eu tive uma noiva e aí me inspirei nela. Talvez a maneira como nós hoje relatamos a imprensa, né, sobre os livros é que esteja, talvez, fomentando um pouco essa curiosidade do leitor. E eu acho que tem uma outra coisa, que é uma tentativa de esgarçar, assim, em relações de poder, até pensando em autoria. Porque você não dizer que você viveu aquilo, reforça o mito da genialidade do autor, né? Alguém que tem essa capacidade imensa de criar, inventar.
e que se distancia muito das demais pessoas. Talvez o que a gente esteja fazendo, mais mulheres, mais pessoas negras indígenas produzindo literatura, é desconstruir esse mito dessa genialidade, né? Então, olha só, qualquer pessoa alfabetizada tem condição de criar literatura se tivesse intenção. É muito trabalho, precisa de muita dedicação, né? De muito empenho. Não é uma coisa, não estou dizendo que é fácil e simples, mas pode. Agora, se eu tiver que ser um gênio, aí é mais difícil, né? E acho que você tocou num ponto bem interessante aqui, que é isso que está subentendido, né? Como se inventar fosse superior a relatar o que você viveu. Né? Como se fosse uma capacidade. E isso, por exemplo, o Barthes falava isso dele mesmo, que ele não tem a capacidade. Acho que ele falava como uma fraqueza mesmo. A Lydia Davis também falava como uma fraqueza dela, que não, sabe, como se fosse uma menor. Falta, como se fosse menor. E por que é menor, né? Por que é considerado menor? Eu já escrevi em 2 textos disso, tá? Então talvez seja um repeteco, mas uma amiga minha perguntou uma vez, uma amiga contou que chegaram para ela e falaram: quando é que você vai começar a inventar ao invés de escrever sobre você? O que estava subentendido ali, quando é que você vai evoluir para inventar? E que aquela pergunta tinha travado ela. E aí eu estava lendo, por coincidência, também o Prazer Censurado, da Catherine Malabou, uma filósofa francesa, que vai vai desconstruir o mito que o Freud inventa de que existem mulheres vaginais e mulheres clitoridianas. As mulheres que atingem o orgasmo só, entre aspas, com autoestimulação, a estimulação do clitóris, e as que atingem com a penetração, e que essas seriam superiores. Eu falei, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem falou que isso é superior? Né? A gente até quase considera isso também, essa saída da ficção que a gente está vivendo hoje em dia, é um termo da Luciene Azevedo, que é da Federal da Bahia, e que essa saída da ficção ela é quase considerada uma saída da literatura, como se isso tudo que está sendo escrito agora não fosse literatura. E não é de se espantar que isso tudo esteja sendo questionado agora, justo agora, quando mulheres, negros, indígenas estão, enfim, escrevendo, né? Porque, na verdade, os homens... Sendo publicados, né? Porque escrever sempre escreveram. Sendo publicados. Falaram disso do Lima Barreto, de que ele tinha muita capacidade, mas ele ainda ficava ali em torno do tema do racismo e tal, que ele tinha que, entre aspas, tocar em outros assuntos e sair do problema dele. 130 anos atrás. E é muito curioso. Isso o escritor tem que... Gente, o escritor escreve o que ele escreve, o que ele consegue escrever, né? O que ele tem que escrever. Acho que tem que ser fiel ao próprio projeto, assim, não essas demandas outras, assim. Até porque não dá, eu não consigo escrever se não for algo que eu tenha que escrever. E não é alguém que vai dizer, acho que você tem que... Ainda que eu me questione também. E até porque, às vezes, eu sinto que eu não aguento mais escrever sobre mim. Eu estou cansada. Eu quero te perguntar sobre a escuta do outro, porque eu imagino que são muitas horas, muitos dias só escutando as histórias, enfim. O quanto isso também não te ajuda a... Descansar. Não, pensar sobre a vida, o mundo, enfim, com esses outros pontos de vista. Muitíssimo, assim. E é muito prazeroso também. Ainda que sejam histórias muitas... Assim, todo mundo que vai no psiquiatra está com sofrimento, né? Ninguém vai porque, enfim, para celebrar, vou lá no psiquiatra porque tá tudo maravilhosamente bem. Não é assim. Acho que é justamente, né, eu não consigo nem... Não é um exercício, é esse estar aberto, né? Dessa escuta clínica. E que eu acho que tem uma aproximação, não dá para dizer semelhança, mas uma aproximação com a literatura. Primeiro porque, assim, o gesto clínico, a escuta clínica e a literatura, ambas são hermenêuticas, né? Interpretativas. A gente lê o que está atrás do texto, a gente vai atrás do que está escondido. A literatura é feita do que está escondido também.
Seja quando a gente está escrevendo sobre a gente, seja quando a gente está escrevendo sobre outra ficção. O que for. Isso para mim diz mais da literatura do que se tem uma relação com a realidade, se é referencial ou não, assim, porque o referencial também não é entregar tudo. Há muitos jeitos de jogar com isso, né? Acho que ainda estou voltando para a pergunta anterior. Mas voltando para a escuta, né, de pacientes, é um sair também de si se levando, porque eu escuto a partir de mim também, né? Sou eu que estou escutando, ainda que seja essa abertura, o que escuta. E é muito rico mesmo, é muito rico. Eu acho que talvez eu descanse de um no outro, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu diminuiria o consultório, eu acho, assim, os atendimentos, mas acho que não pararia, porque... E acho que também coloco o pé no chão, sabe? A literatura, acho que às vezes... a literatura, o meio literário... Às vezes, A sua experiência com o real é maior na escuta? Acho que sim. Sim. Acho que E olhar na cara, sabe? No olho, olhar no olho da pessoa. E isso que, assim, eu tô falando, a literatura é a minha grande paixão, né? Não é paixão, não é mais do que... Eu me sinto em casa na literatura, acho que a literatura, mas ainda que a literatura seja muito desconfortável em muitas maneiras, assim, não é um lugar de conforto. E talvez por isso, essa leitura que identifique, procure sempre fazer identificações ao invés de estranhamentos, seja tida como ingênua. A literatura, ela desconforta também, né? Mas, enfim, às vezes a gente precisa se identificar, ou às vezes, não sei. O que é bonito, e que eu acho que talvez a gente esteja ingenuamente, sim, esquecendo, é que a literatura, ela é múltipla, justamente. Cabe tudo isso na literatura. Cabe escrever sobre si, cabe escrever sobre outro, cabe inventar, cabe não inventar, cabe fazer os gêneros entrarem em fricção e serem porosos uns aos outros, cabe inventar coisas que não têm gênero ainda. E acho que a gente está nesse momento. E, na verdade, o romance sempre foi isso. Desde o começo. Ele se instituiu como... O que é a originalidade? Ela tem que transgredir a própria forma, né? E acho que você fez isso na sua tese também, né? Mudou a forma da própria tese. Então, acho que essa você, Bianca, né? Para quem está ouvindo, enfim, talvez isso seja algo que diga respeito ao nosso tempo, né? Esse transbordamento de limites das formas, de gêneros literários. Bianca e Natália, tem uma coisa que eu penso, que o leitor comum, e aí quando eu falo comum, é o leitor que não é estudante de letras, crítico literário, escritor, enfim, aquele leitor de qualquer outra profissão e que gosta de literatura. A impressão que eu tenho, não tenho nenhum estudo sobre isso, enfim, e também nunca encontrei um estudo sobre isso, talvez exista já, é que quando ele lê que é autoficção, e que o autor viveu aquilo, é como se ele respeitasse mais, a pessoa passou por isso, e que ele encontrasse naquele livro uma verdade até maior do que ele inventou. Eu não acho que para o leitor comum seja algo menor a autoficção, ou um livro de memórias, por exemplo, ou autobiográfico. Talvez isso explique por que livros de memórias e autobiografias sejam tão queridos do público, porque é a vida da pessoa, é o que ela passou, não uma coisa que ela inventou. Uhum. No cinema tem isso também, né? Baseado em fatos reais, né? Como se isso tornasse aquilo mais valoroso, né? Ou crível já de saída, né? Assim, a questão é como você vai contar isso, né? Essa que é a questão. Por isso que a mãe da Bianca tinha certeza que era verdade. Lógico que era verdade. É isso, está narrado como se fosse, né? Uhum. E você deu tanto detalhe e ela viveu aquilo. E eu acho que faz todo sentido, né? Talvez, pensando agora a partir do que vocês duas disseram, talvez minha mãe tenha gostado muito porque parecia verdade na narrativa e talvez ela tenha valorizado muito mais essa escrita por parecer uma verdade. E quando eu escrevo algo que eu digo que não é ficção, mas que ela não reconhece como verídico por mim ou por ela, afasta enormemente, né? Então, acho que ela gostou também por achar que realmente foi aquilo. Infelizmente, a gente tem que encerrar. A conversa tá maravilhosa. Também podíamos ficar aqui mais horas. Muito, né? Agradeço muito, Bianca e Natália.
Obrigada demais. Nossa, eu que agradeço. Eu queria te fazer todas essas perguntas que a gente respondeu, Josélia. Eu adoro quando você conta do seu trabalho. Sim, também. Vamos fazer volume 2? Vamos. A gente entrevista a Josélia. Lindas. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.